Como montar uma carteira de investimentos conservadora que rende bem para o longo prazo? Esse vídeo aqui é um vídeo definitivo. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui para que você não precise mais consultar nenhum outro vídeo aqui no YouTube, porque esse vídeo vão ter todas as informações que você precisa para montar uma carteira de investimentos conservadora. Então aqui você vai ver quais os tipos de investimentos que você vai ter nessa carteira conservadora, qual o percentual que eu imagino que seja interessante para você montar essa carteira conservadora, qual a diversificação entre indexadores, inclusive de renda fixa, e se você não sabe o que é isso, eu vou te explicar também, quanto que você precisa ter de ações, quanto de fundos imobiliários, se é possível ter uma carteira de investimentos conservadora com esse tipo de ativo, né, com renda variável, com ações, com fundo imobiliário. Então, esse vídeo aqui é um vídeo definitivo para que você não precise buscar mais informações. E se tiver alguma informação que eu não passei aqui nesse vídeo e você precise saber, é só botar nos comentários que eu vou te responder. Então, todas as informações para montar uma carteira conservadora de investimentos que rende bem para o longo prazo, você vai ter nesse vídeo aqui. E para você estar buscando essa informação aí, provavelmente você tem dinheiro parado ali na conta corrente do banco, ou tem dinheiro na conta poupança de algum banco rendendo muito pouco, ou às vezes até tem dinheiro rendendo ali 100% do CDI, rendendo a taxa de juros do país, mas dá para você melhorar muito o seu rendimento investindo numa carteira conservadora, pensando em ganhar mais dinheiro no longo prazo. E esse vídeo também foi pensando em você que tem medo de grandes oscilações, de investimento mais arriscado, né, em ações, uma concentração maior em ações, em fundos imobiliários, etc. E você tem medo de ver aquelas oscilações grandes ali do seu patrimônio, uma queda do seu patrimônio. Esse vídeo ele é para você montar uma carteira conservadora e para que você tenha um bom rendimento no longo prazo. Se você não me conhece ainda, meu nome é Guilherme Lopes, eu sou especialista em investimentos com certificação CEA pela Ambima, sou consultor de valores imobiliários autorizado pela CVM para atuar, sou sócio fundador da Evolio Consultoria de Investimentos e sou investidor há quase uma década. Antes da gente iniciar esse vídeo aqui, eu queria te pedir um grande favor, porque isso me ajuda demais. Eu queria te pedir para você dar um joinha nesse vídeo e se inscrever no meu canal, porque quando você faz isso, quando você dá um joinha e se inscreve no canal, o YouTube entende e fala assim, poxa, esse vídeo deve ser um vídeo bacana, relevante, então eu vou entregar esse vídeo para outras pessoas. E fazendo isso, você vai me ajudar aqui para que outras pessoas cheguem nesse vídeo, para que outras pessoas assistam os meus vídeos e se inscrevam no meu canal e o meu canal cresça cada vez mais. Então, grande favor em dar um joinha, se inscrever no meu canal, porque isso me ajuda bastante. E se você gostou do meu vídeo e quer me acompanhar de forma mais próxima, você vai lá me seguir no Instagram, Guilherme Lopes Investidor. Começa a me seguir no Instagram, veja os stories que eu posto, veja as coisas que eu posto ali no feed, e aí você vai ficar mais próximo de mim. E qualquer coisa, qualquer dúvida, me mande um direct lá no Instagram também, que eu farei questão de te responder lá de alguma dúvida que você queira, se a gente puder te ajudar de alguma forma também com os nossos serviços aqui da consultoria, me segue lá no Instagram e me chame no direct que eu posso te ajudar. Então basta você curtir, se inscrever e me seguir lá no Instagram. E vamos lá começar o nosso vídeo. E para a gente começar esse vídeo aqui, eu imagino que você já esteja cansado de ter uma rentabilidade ruim, ter um retorno ruim, ter aquele retorno que depende muito da taxa de juros, já que você é uma pessoa conservadora. Então, algumas pessoas imaginam assim, eu sou uma pessoa conservadora, eu tenho ali mais renda fixa na minha carteira, e aí, quando a taxa de juros cai, eu infelizmente vou ter um rendimento muito baixo. Em partes, isso é verdade com a parte de renda fixa, com a fatia de renda fixa pós-fixada. Não se preocupe porque eu vou te explicar tudo isso aqui, como eu te falei, esse é um vídeo definitivo. Você vai assistir ele inteiro e você vai saber exatamente o que fazer, como montar uma carteira conservadora. Então você está cansado de ter investimentos ruins, com baixo retorno, só porque você é uma pessoa conservadora. Então você tem às vezes todo o seu dinheiro em Tesouro Selic, ou em poupança, até ou em conta corrente, ou em CDB, que paga 100% CDI, ali no cofrinho do Nubank, ou ali no CDB do Banco Inter, ou até mesmo um CDB de alguma corretora, mas um CDB com liquidez que paga 100% CDI, você está deixando de ganhar muito dinheiro. Se você é uma pessoa conservadora,
você pode ter bons retornos com baixo risco. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar na prática como você monta uma carteira de investimentos conservadora para ter um excelente retorno com baixo risco no longo prazo. Mas antes até de te mostrar aqui, eu vou te mostrar algumas imagens aqui, como montar carteira com diferentes valores. Então se você tem pouco, eu vou te mostrar. Se você tem muito, eu também vou te mostrar como que você faz para montar essa carteira. Mas antes de apresentar essas imagens aqui para você, vale a pena te dar alguns avisos. Primeiro, é possível você ter uma carteira conservadora investindo em renda variável? A resposta é sim, é possível, eu vou te mostrar. É possível investir numa carteira conservadora tendo fundos imobiliários, que faz parte da renda variável? Sim, é possível e eu vou te mostrar. E é possível investir de forma conservadora tendo ações? Sim, e eu vou te mostrar. Acompanhe aí. A primeira imagem que eu quero te mostrar é a divisão da sua carteira de investimentos por classe de ativos ou de tipos de investimento ali. E eu acho que uma carteira conservadora com baixo risco você pode montar ela assim, dessa forma aqui nessa imagem. Uma carteira conservadora, obviamente, você vai ter a maior fatia em renda fixa. Mas essa renda fixa, você não precisa ter ela em renda fixa de curto prazo, já que você está pensando em montar uma carteira para te dar um bom retorno no longo prazo. Então veja que eu coloquei 60% em renda fixa LP. O que é LP? Renda fixa de longo prazo. Então a maior parte da carteira vai estar em renda fixa de longo prazo. Eu coloquei aí 60% nesse tipo de investimento. Outros 25% você vai ter também em renda fixa, mas em renda fixa de curto prazo, renda fixa CP, como está escrito aí. E aí você vai ter, obviamente, como é uma carteira mais conservadora, você vai ter outra fatia em fundos imobiliários, 10% disso, 10% do seu dinheiro em fundos imobiliários e 5% em ações. Vou te explicar o motivo de você ter cada um desses ativos aí, cada um desses tipos de investimentos na sua carteira. E é isso que é o mais importante para você nesse vídeo aqui. Primeira coisa, eu vou te falar o que é cada um desses tipos de investimento. Renda fixa de longo prazo nada mais é do que você investir, por exemplo, em CDBs com prazo de investimento, um prazo de vencimento mais longo, um prazo de carência também mais longo. Por quê? Quando você investe num CDB e bota ele com prazo de vencimento lá de para 2027, para daqui 2, 3 anos, você está travando o seu dinheiro para que o banco te pague mais. Então hoje você consegue investir em CDBs que te pagam 120% do CDI, 123%, 125% do CDI, em alguns casos é 130% do CDI. Então você vai botar o seu dinheiro em CDBs de longo prazo para você ter uma remuneração acima do CDI. Acima daquele CDB que você deixa do Banco Inter, acima do CDB que você deixa lá no Nubank, no cofrinho do Nubank, nas caixinhas do Nubank, ou naquele CDB ali que você deixa no bancão, no Banco do Brasil, do Bradesco, que vão te render 100% CDI. Você pode resgatar a qualquer momento, mas eles vão render apenas, no máximo, 100%, 101%, 102% CDI. Deixando o dinheiro preso por mais tempo, você consegue uma rentabilidade maior. Mas não é só isso. Você também tem outros indexadores aí dentro da renda fixa de longo prazo. Esse exemplo que eu te falei são CDBs pós-fixados, que você deixa o seu investimento atrelado à taxa de juros. Se a taxa de juros ela sobe, esse seu rendimento, esse seu CDB atrelado ao CDI vai render mais. Se a taxa de juros cai, esse CDB atrelado ao CDI vai render menos. Então eles vão sofrer essas oscilações de acordo com a taxa de juros. Mas você também tem outros CDBs, LCIs ou LCAs, que são pré-fixadas. Então você vai investir nesses CDBs, LCIs ou LCAs com uma taxa fixa de retorno. Então você pode investir com 12% ao ano, 12,5%, 13%. Às vezes, em alguns momentos, você consegue investir até com 16% ao ano, 17% ao ano, o que é maravilhoso,
para quem quer um bom rendimento de longo prazo investindo em renda fixa. E uma terceira categoria, e eu vou te explicar tudo em outros slides aqui também, uma terceira categoria dos investimentos de renda fixa de longo prazo são os atrelados à inflação. Esses atrelados à inflação vão te proteger no caso de uma alta da inflação, porque eles vão te remunerar sempre acima da inflação. Então você pode escolher um CDB, por exemplo, que te pague IPCA, que é a inflação, mais 6, mais 7% ao ano. Então se a inflação, por exemplo, for de 4% no ano e você investe em IPCA mais 6, você vai ganhar IPCA 4 mais 6%, você vai ganhar 10% no ano. Se a inflação for de 10% no ano, você vai ganhar 10 mais 6, vai ganhar 16% no ano. Então você vai ganhar 6% de juros real em todos os anos até esse CDB vencer, até o dinheiro voltar para a sua conta. Então, de renda fixa de longo prazo, que você vai ter a maior parte da sua carteira, você vai ter isso daí. CDBs, LCIs, LCAs, pós-fixados, que são atrelados a CDI, pré-fixados, que são com a taxa fixa, e IPCA, que são aqueles que te dão a remuneração acima da inflação. Aí você me pergunta, Guilherme, quanto que eu vou botar em cada um desses tipos? Calma, que eu vou te mostrar um exemplo prático de uma carteira de investimentos que eu montei para você entender quanto que você pode colocar ali em cada um desses investimentos. Então, você já entendeu a maior fatia da sua carteira onde que vai estar. 60% em renda fixa de longo prazo, que são esses investimentos que eu acabei de explicar. E o que é renda fixa CP? Renda fixa de curto prazo, 25% do seu dinheiro ali. Renda fixa de curto prazo é basicamente um CDB, esses que eu já citei, que você vai investir com liquidez imediata, que você pode resgatar a qualquer momento, que vai render basicamente 100% de CDI, 102% de CDI, ou então Tesouro Selic, que também você pode resgatar a qualquer momento e vai render ali igual a taxa Selic, ou algum fundo de investimentos DI, que são fundos de curto prazo que são atrelados ao CDI, que são investimentos que você pode resgatar a qualquer momento, com liquidez imediata, e vai te render próximo a 100% de CDI. E aí você me pergunta assim, Guilherme, mas para que eu vou botar 25% do meu dinheiro nisso daí, se eu posso ter um maior retorno investindo em renda fixa LP de longo prazo ali? E aí o pulo do gato está aí, o segredo de você ter um excelente retorno está nisso daí. Guarda isso que eu falei, que daqui a pouco eu te explico o porquê. E agora a gente vai passar para a parte de fundos imobiliários. Fundo imobiliário, você vai investir até 10% do seu dinheiro nessa categoria, nessa classe de ativos. Mas aí uma observação muito importante. Você vai investir em fundos imobiliários de tijolo, não invista em fundos imobiliários de papel, não invista em fundos imobiliários de desenvolvimento e não invista em fundos de fundos, aqueles fundos imobiliários que investem em cotas de outros fundos. Você vai investir em fundos de renda, fundos de tijolo, que possuem imóveis com boa localização, que possuem boa administração e gestão, com boa diversificação. Não vai comprar aquele fundo imobiliário que tem pouquíssimos imóveis ali. Você vai comprar alguns que têm muitos imóveis bem diversificados e, principalmente, que tem histórico de longo prazo. Não compre aquele fundo imobiliário que abriu no mercado, que fez o IPO agora, né? Que fez a primeira emissão há 2, 3 anos atrás. Você vai pegar aquele fundo imobiliário que tem ali 8, 9, 10 anos ali de histórico, para que você possa comparar e entender se aquela gestão é bem feita, se aquela gestão está gerando valor para o acionista no longo prazo, e aí você vai fazer bons investimentos. Então essa é a observação dos fundos imobiliários. E ações? 5% em ações. Mas aí também tem uma grande observação para ser feita a você. Ações é um mundo à parte. Quando você investe em ações, você pode ser extremamente conservador, você pode ser extremamente arrojado. Depende da empresa que você escolhe para investir. Então, se você escolhe empresas pequenas, as chamadas small caps, ou empresas de setores muito cíclicos, ou empresas muito alavancadas, ou empresas que ainda não se provaram no tempo ali, com setores novos, você está correndo um risco muito maior. Óbvio que você pode ter um retorno maior, mas
Você é conservador, você não quer emoção na sua carteira, você quer algo mais estável, você quer algo mais seguro e mais previsível. E por isso, os 5% de ações que vão ter na sua carteira serão de empresas consolidadas, empresas que já existem no Brasil há décadas, empresas que já fizeram IPO, ou seja, que abriram capital há muitos e muitos anos. Não compre empresas que fizeram IPO há 1, 2, 3 anos. Compre empresas que fizeram IPO há muitos anos, empresas de setores perenes, empresas não cíclicas, empresas que pagam bons dividendos. Então, só para dar alguns exemplos aqui, se você compra uma empresa do segmento de seguros, alguma seguradora, você está sendo bastante conservador, desde que você pague um bom preço e escolha uma boa empresa desse setor. Não adianta nada comprar uma empresa, uma seguradora que está toda bagunçada ali. E aí preciso fazer uma boa avaliação para investir bem nessas empresas. Então você pode comprar uma empresa do setor de seguros, uma empresa do setor de energia elétrica, e aí você tem setor de transmissão, setor de geração, setor de distribuição, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas que alguns são mais seguros e estáveis e outros são mais voláteis, né, em relação aos seus resultados. De preferência, escolha aquele setor, aquele segmento ali que seja mais estável, mais seguro e mais previsível. Então, observações feitas em relação a fundo imobiliário, só de tijolo, ações, empresas seguras e conservadoras e consolidadas, renda fixa de longo prazo, diversificação entre indexadores e renda fixa de curto prazo, você vai ver qual o grande segredo de você manter 25% do seu dinheiro nisso daí. Agora preste atenção nos próximos slides aí, nas próximas imagens. O próximo slide eu vou te mostrar como que você pode montar uma carteira de investimentos conservadora com 20 mil reais. E olha aqui, como que eu estruturei essa carteira de investimentos. E aí, agora a gente vai falar sobre quanto que você vai ter, né, em pré-fixados, em pós-fixados ou atrelados à inflação, quantos fundos imobiliários você vai ter na carteira, quantas ações você vai ter na carteira. E olha aí, um exemplo de carteira conservadora de 20 mil reais. Renda fixa de longo prazo, 60% disso vai estar ali nessa renda fixa de longo prazo, são CDBs, LCIs e LCAs com vencimentos mais longos. E aí um detalhe, nunca comprem CDBs, LCIs ou LCAs com vencimentos muito longos também. Eu não gosto de investir com prazos maiores de 5, 6 anos, eu acho muito arriscado. Por quê? O Brasil é um país que a cada 2 anos ninguém tem ideia do que vai acontecer. Eu vou te mostrar algumas projeções aqui para você ver o tamanho da discrepância do que a gente acha hoje e o que realmente acontece. Vou te mostrar tudo nesse vídeo aqui. É um vídeo que você não vai precisar assistir outros para entender. Então, nunca compre uma renda fixa muito longa, acima de 4 anos ali, já acho demais. Então sempre foque ali em 2, 3 anos, 1, 2 ou 3 anos, está ótimo. Algumas exceções ali, 4 anos, mas eu acho que está excelente. Então pós-fixados, que são atrelados ao CDI, você investiria 6 mil, compraria de 1 a 3 CDBs, LCIs ou LCAs. Então você investiria ali um para 1 ano, outro para 2 anos e outro para 3 anos, por exemplo, com taxas variadas, 120, 125, 130% CDI. Pré-fixados, você compraria 1 ou 2 CDBs, então você botaria ali 1 para 2 anos, por exemplo, ou 2 CDBs, 1 para 2 anos, outro para 3 anos, com taxas de 12%, 13%, a depender desse vídeo aqui, às vezes você vai achar menores, né, com 10%, às vezes maiores, 14%, 15%, 16% ao ano, e atrelados ao IPCA também. Atrelados ao IPCA, você vai comprar 2 mil reais, vai investir em 1 ou 2 CDBs. Aí você vai achar IPCA mais 6, IPCA mais 8, IPCA mais 9, IPCA mais 10. A gente já viu em alguns cenários CDBs desse tipo, IPCA mais 9,5, IPCA mais 10. Muito interessante. Aí você vai escolher o prazo ali de 2 ou 3 anos também. Renda fixa de curto prazo, 25% você vai investir em liquidez imediata. Tesouro Selic, CDB, 100% CDI, que resgata imediatamente, ou um fundo DI
com taxa de administração baixa. Importante isso. Não escolha um fundo DI com a taxa de administração de 1% ao ano, de 1,5%, de 2% ao ano. Escolha um que seja 0,2%, 0,25%, 0,3% até 0,4% ao ano, desde que tenha um retorno interessante e seja liquidez imediata. Fundos imobiliários, então você vai em renda fixa de curto prazo, R$5.000. Fundos imobiliários, 10%, você vai investir em 4 fundos imobiliários, está muito bom. Então você vai investir R$500 em cada um, escolha 4 fundos imobiliários de tijolo, com bom histórico de gestão, de administração, que gera valor ao acionista ao longo do tempo. Diversifica isso daí entre setores diferentes, diversifica entre logística, shopping, escritórios, renda urbana, híbridos, diversifica isso daí. E ações, você vai escolher 5% em ações, 500 em cada ação, 2 ações está excelente, 2 empresas. Você pode escolher uma empresa do setor de seguros, uma empresa do setor de energia elétrica, um banco, ou desses setores muito mais previsíveis, estáveis e que existem há décadas. Então tá aí a carteira de R$20.000, conservadora, bem detalhada de como você pode investir, para que não fique nenhuma dúvida para você. E agora uma carteira conservadora de R$50.000. Com um pouco mais de dinheiro dá para você diversificar um pouco mais. Renda fixa de longo prazo, você vai investir R$15.000 em pós-fixados, entre 2 a 4 CDBs, aí você pega de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, diversifica entre prazos também. Pré-fixados de 2 a 4, R$10.000, também diversifica entre prazos e taxas, 2 anos, 3 anos, até 4 anos, se for o caso. E IPCA, R$5.000, entre 1 e 2 ali, diversificando também entre prazos, né? 1 ano, 2 anos. Renda fixa de curto prazo, você vai investir R$12.500 com liquidez imediata, Tesouro Selic, CDB, o fundo DI, aí não tem como você fugir muito disso daí. Fundos imobiliários, aí você já pode diversificar um pouco mais. Você pode ter aí 5 fundos imobiliários, está bom demais. R$1.000 em cada um, diversificando entre setores. E ações, você pode ter até 4 ações, eu acho que está muito bom. Então, R$625 em média em cada ação. Lembrando dos setores, ações seguras, empresas que existem há décadas, que pagam bons dividendos e que estejam baratas. E agora a gente vai para uma carteira um pouco mais robusta, né? Uma carteira de R$300.000. Uma carteira de R$300.000 já dá para você diversificar muito mais em pós-fixados. Então, R$90.000 seria em renda fixa pós-fixada. Aí você escolhe diferentes CDBs, escolhe entre LCI, CDBs, LCAs. Você vai pegar de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos. Aí você pode botar um pouco mais longo também, de 4 anos. Pré-fixados também você vai pegar diferentes taxas, diferentes emissores. Não concentre muito num único emissor, num único banco, já que alguns bancos têm um risco maiores do que os outros. Então diversifique também entre prazos ali, vencimentos. IPCA R$30.000 ali de 3 a 6 CDBs, tá excelente, diversificando entre prazos também. E aí um ponto que vale a pena tocar aqui também, você fala, Guilherme, mas o banco arriscado ali, não tem FGC, né? Não tem a cobertura ali, se o banco quebrar, você tem uma proteção chamada de FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Ele vai ressarcir você caso o banco que você investiu, que você emprestou dinheiro, no caso de um CDB, ele quebre, ele vá à falência. Só que tem 2 detalhes. Primeiro, o FGC ele vai te cobrir até R$250.000 por cada banco, ou até R$1 milhão, no caso global, né? Em uma série de bancos quebrem, você está protegido até R$1 milhão diversificado em vários bancos. Mas se você investe em um banco só, até 250 mil. Só que também tem aquela questão, né? Você investe no CDB, o banco quebra, você demora um tempo para receber, você é conservador, você vai ficar preocupado com isso, você vai perder noite de sono com isso. Então, aqui é para te dar segurança e tranquilidade. Então, não compre bancos. É óbvio que você pode ter no banco mais arriscado, né? Mas não concentre demais em bancos muito arriscados, não, para você, em um caso de falência, você não perder o seu sono, apesar de que o FGC ele vai te ressarcir. Renda fixa de curto prazo, 75 mil, Tesouro Selic, CDB, o fundo DI. Fundos imobiliários, dá para você diversificar um pouco mais ainda. Então são 6 fundos imobiliários aí, tá bem interessante.
5 mil em cada um desses fundos. E ações dá para você diversificar também um pouco mais. 6 ações ali, R$ 2.500 em cada ação, tá muito interessante também. Lembrando de comprar empresas boas, baratas, consolidadas, maduras, que pagam muito dividendo. E aí, dificilmente, você vai ter uma oscilação tão grande dessas ações aí. E eu quero interromper essas imagens para depois voltar para outras imagens importantíssimas para te fazer uma outra observação, que é em relação à renda fixa de curto prazo. Eu falei para você que a renda fixa de curto prazo, que eu coloquei 25% da sua carteira nisso daí, uma carteira conservadora nisso daí, aí você fala, pô, por que não colocar mais ali em renda fixa de longo prazo, já que eu posso ganhar mais? E o grande segredo para você ter mais rentabilidade, um maior retorno e ganhar mais dinheiro está nessa fatia, nesses 25% de renda fixa de curto prazo. Por quê? Essa renda fixa de curto prazo, eu considero como uma reserva de oportunidades. É uma liquidez para oportunidades. Por quê? A gente tem, durante um ano, durante 2 anos, durante 3 anos, a gente tem diversas janelas de oportunidades para fazer excelentes investimentos, tanto em renda variável quanto em renda fixa. E você pode usar esse investimento de curto prazo para aproveitar essas oportunidades. Vou te dar um exemplo clássico aqui. Na pandemia, quando estourou a pandemia ali, em março de 2020, as ações despencaram, caíram demais, os fundos imobiliários despencaram, caíram demais, alguns títulos de renda fixa mais longos estavam rendendo muito bem, porque o risco aumentou demais, e quem tinha dinheiro em liquidez pôde aproveitar todas essas oportunidades. Então imagine que você tem ali, antes da pandemia, 5% em ações, por exemplo. E aí, na pandemia, esses 5% viraram 2%, porque as ações despencaram, ou 2,5%, ou 3%. O que você faz nesse momento? Você faz um rebalanceamento. Você tira do investimento de renda fixa de curto prazo e compra essas ações que caíram bastante. Aí você volta para os 5% que você tinha. Com renda fixa de longo prazo, você aproveita para comprar CDBs que pagavam ali 15, 16, 17% ao ano, vencimentos mais longos, e aí você aumenta a sua rentabilidade de longo prazo. E o mesmo com fundos imobiliários. Fundos imobiliários caiu de 10% que você tinha para 8% ou para 7%, você tira de curto prazo, volta para os 10%, compra mais fundo imobiliário. Quando as coisas se recuperarem, que isso aconteceu em menos de um ano, você tem esse retorno muito grande, ali uma valorização muito grande da sua carteira de investimentos e sem correr grandes riscos e grandes oscilações, porque você tem a maior parte ali em renda fixa. Você tem 60% em longo prazo e tem mais 25% ali em curto prazo e que não vão te gerar essa oscilação, mas você pode capturar todas essas grandes oportunidades. Então, a renda fixa de curto prazo é estratégica para que você aproveite esses momentos de oportunidade e, ao longo do tempo, você vai rebalanceando e mantendo ali ela em torno de 25%. E aí tem um outro detalhe aqui, lembrando que esse vídeo aqui é para tirar todas as suas dúvidas. Vem um outro detalhe aqui. Você fala assim, Guilherme, mas a... Aí você fala assim, Guilherme, mas a taxa de juros está caindo agora. Se a taxa de juros está caindo agora, eu vou colocar a maior fatia do meu dinheiro em pré-fixados. E no seu slide aqui, você botou uma menor fatia em pré-fixados. Eu não poderia fazer ao contrário, né? Botar a maior parte em pré-fixados, já que eu vou manter aquela rentabilidade alta por mais tempo ali, já que a taxa de juros está caindo. E o fato é que, se essas projeções se concretizarem, de fato, talvez os seus pré-fixados eles vão render mais do que os pós-fixados. Mas lembre-se que a gente está no Brasil e para isso eu vou te mostrar outra imagem aqui agora. Nessa imagem aqui foi o último boletim Focus aqui que eu recebi antes de gravar esse vídeo. E aqui ele está uma projeção de Selic para o final de 2024 em 9% ao ano. 2025, 8,5% ao ano e aí ele se mantém em 8,5% para 2026 e para 2027. Então, você pode se basear e falar assim, se a taxa de juros vai ficar em 8,5% pelos próximos 3 anos aí,
eu vou colocar tudo em pré-fixados que estão pagando hoje 12%, 12,5%, 13% ao ano e vou ganhar muito mais dinheiro. O fato é que, se isso se concretizar, é fato que você vai ganhar mais dinheiro ao invés de investir em pós-fixados. Mas aí eu quero te mostrar essa projeção aqui, ó. Essa projeção foi o relatório Focus, esse mesmo relatório que eu mostrei há pouco, lá em dezembro de 2019. Em dezembro de 2019, eles projetavam a Selic em 4,5% ao ano. E a realidade, em 2020, foi a Selic em 2%. Então, o erro foi gigantesco. E a expectativa para 2022 era a Selic em 6,5%. E a realidade em 2022 foi Selic em 13,75%. É fato que houve uma Covid aí nesse meio, houve um coronavírus, houve uma pandemia. Mas a gente está o tempo inteiro exposto a coisas aleatórias que podem acontecer. São eventos de guerra, são eventos econômicos, aqui no Brasil e no exterior, são eventos de pandemia, de doença, e a qualquer momento essas coisas podem acontecer. Mas mesmo que essas coisas não aconteçam, o relatório, o Banco Central, ele pode alterar e altera com frequência essas projeções. Veja um outro exemplo aqui. Esse aqui foi de dezembro de 2020. Então já tinha acontecido a pandemia quando eles mandaram esse relatório aqui 2020. A expectativa para 2022 de Selic era de 4,5%. Quanto que finalizou em 2022? 13,75%. Uma diferença absurda. É como se agora eu estivesse prevendo 8,5% e finalizasse lá o ano que vem, o ano de 2025, a 4%, a 3,5%. É uma diferença absurda. E a expectativa para 2023 era Selic em 6%. E a realidade para 2023 foi Selic em 11,75%. Então, um erro, de novo, muito grande. Isso já foi após pandemia. A inflação subiu muito e aí a taxa de juros aumentou para conter essa inflação. Então, o fato é que se você é conservador, você não deveria se expor excessivamente uma maior concentração em pré-fixados, porque a economia muda e você pode ficar travado naquela taxa ali. Então, é melhor você flutuar a maior parte do seu rendimento, a maior parte do seu dinheiro em pós-fixados, porque você está ali flutuando de acordo com a taxa básica de juros, do que você travar tudo em pré-fixado, correndo risco da taxa disparar, a inflação disparar e você ficar travado com a taxa muito baixa. Agora, muita atenção aqui com o resumão dessa carteira conservadora que eu montei aqui para vocês. Dessa forma, com essa estrutura aqui que a gente montou, você vai ter uma carteira conservadora, com baixa volatilidade. Então as ações podem subir muito, os fundos imobiliários subir muito, cair muito, você não vai sentir tanto, você vai ter pequenas oscilações, já que a concentração é muito baixa. Você vai ter liquidez para aproveitar momentos de oportunidade com a renda fixa de curto prazo e terá, muito provavelmente, você terá rendimentos acima do CDI com muita consistência. Com essa renda fixa de longo prazo, você vai surfar a onda de valorização dos imóveis através dos fundos imobiliários com a queda da taxa de juros. Você vai surfar uma valorização muito forte das ações com a queda da taxa de juros e a melhora da economia também. E a parte de curto prazo ali você vai aproveitar os momentos oportunos aí para você investir e aumentar a concentração nos ativos de longo prazo, ações, fundos imobiliários ou renda fixa de longo prazo. Então, dessa forma, você vai manter sua carteira estável, com bom rendimento, sem tantas flutuações e pegando o bom momento da alta da taxa de juros com a renda fixa de curto prazo e longo prazo e o bom momento da queda da taxa Selic com as ações e os fundos imobiliários. E aqui no final ainda deixo uma surpresa para vocês aqui. Eu gravei um vídeo onde eu ensino como que você pode ter melhores rendimentos com CDBs que as corretoras não te contam. Esse é o segredo que as corretoras mantêm. Eu gravei um vídeo revelando qual é esse segredo para você ter melhores rendimentos com CDB, para ganhar mais dinheiro investindo em CDB, e nenhuma corretora te conta sobre isso. Eu gravei e revelei esse segredo e vou deixar ele aqui, ó. Você vai assistir esse vídeo aqui, onde você vai ver como ganhar mais dinheiro com CDB e o segredo que as corretoras não te contam. E o último convite para você me seguir lá no meu Instagram, @Guilherme Lopes Investidor,
e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para ajudá-las a investir melhor de forma conservadora. Espero que você tenha gostado do vídeo, um grande abraço e até o próximo.